Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Dante Alighieri, sem patrocínio do colégio. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Henrique Foca e Amarino, muito agradecido por ser convidado da vez. E eu sou Alexandre Ferreira. Ah, Foca, para com isso, convidado da vez. Eu vou voltar aqui no tempo, música de voltar no tempo. 2 semanas atrás o Foca, gente, o Dante fez 400 anos. A gente 700 anos. Olha, e mais ainda, né? 700 anos, gente. Vamos gravar, a gente falou, ó, vamos só passar o da Páscoa, que já tá na ponta. Terminado da Páscoa, a gente grava. E aqui, como os brothers são donos da casa, cá estamos pra finalmente tirar da pauta Dante Alighieri com um especialista, Foca. O Foca gosta dessa turma, né, Foca? Especialista não, mas curioso. E só não gravamos este no lugar do da Páscoa porque já tínhamos combinado com o Danilo. Pois é. E o Danilo, aí agradeceu o Danilo, que ajudou pra caramba na visão jurídica. E é aquilo, a gente tem um corpo de convidados muito bons, muito peritos e que ajudam a conversa a fluir e não deixa a gente falar besteira, né, Alexandre? O que é ótimo, né? Muito peritos. Gostei desse termo. Mas é isso aí, a gente vai falar de Dante Alighieri, 700 anos, até o Papa soltou aí um documento, não é? Que curiosamente é o mesmo documento, um bilhete, que é o mesmo documento que tem o nome aí da bula que criou a Arquidiocese de São Paulo, outras dioceses no Brasil, Lucis Candor Aeterne, né? O candor da luz eterna, falando de Dante Alighieri, que, pasmem, antes de ser reconhecido por por Francisco, já pertenceu ao Index Librorum Prohibitorum. Que virada, hein? A terra não gira, era capota, hein? Quem diria? Coitado do Dante, tá conseguindo, depois de morte, um monte de coisa que ele não conseguiu em vida, mas que assim seja. Ah, mas eu vou falar a verdade. Só coloca o Dante no Index quem não leu o Dante. Quem não chegou no paraíso, eu diria ainda. Olha. Depende de onde você estiver naquela obra, Alexandre. Também, tem isso. E depende de quem põe no Index, tem isso, né? Olha, gente, mas vamos em frente, a gente tem bastante coisa pra falar. Hoje eu sou o Orelha, eu vou começar o programa falando a minha experiência com Dante, e aí, então, vou ser o Orelha e vou tentar ajudar você, ouvinte, a caminhar. Mas o jogo é de minha responsabilidade. E como é uma questão de céu, inferno e purgatório, eu vou fazer um por amor, por obrigação, eu nem pagando, e vou perguntar assim, já de saída, não é? Temas correlatos. Foca e Alexandre. Por amor, por obrigação... Por amor eu vou pro paraíso e nem pagando eu vou pro inferno. Não é isso não. Não é isso não. Seria fácil. Seria fácil, mas não é. E por obrigação eu vou pro purgatório. Que é o que vai rolar, né? Vamos a todo mundo. Por amor, por obrigação, nem pagando. Ter a vida escrita por Dante Alighieri. Dante resolve olhar pra sua vida e dizer, vou escrever sobre a vida desse cara. Ou ser uma pintura do Leonardo da Vinci, né? Ou ser um modelo vivo para ser futuramente uma estátua de Michelangelo. Por amor, por obrigação, nem pagando. Começa você que inventou isso aí, vai. Eu não, eu só passo pra vocês dessa vez. Não quero me comprometer. Meu Deus. Vai, eu vou. Ó, por amor, ter a minha vida escrita ou descrita ou figurada na obra do Dante, mesmo que fosse no inferno. Rapaz, o cara era um arquiteto das palavras. Sim. Então, assim, pelo meu gosto, era ser um personagem da obra dantesca. Agora, só pra causar, eu vou falar por obrigação ser modelo de corpo de Michelangelo. Por quê? Se modelo de corpo eu fosse de Michelangelo, significaria que eu tinha um corpo. Era espadaúdo. Assim. É verdade, hein? É verdade. Ia ser, assim, aquele modelo, aquele homenzarrão. Então, por obrigação. E nem pagando, eu iria ser um retrato de Da Vinci, porque Da Vinci ia me transformar em coisa que eu não era,
ia colocar um monte de código em mim. Provavelmente as pessoas não me reconheceriam. Então, não. Dante é hermético demais. Então... Olha só. Vai, Foca. Eu fico tentado a inverter esse jogo só pra desdizer esses absurdos que ele fala do coitado do Leonardo. Mas, por amor, acho que eu também vou ser um personagem do Dante, seja lá como for. Deixa ele me pintar como ele quisesse, com as palavras dele lá. Por obrigação. Eu seria um modelo do Michelangelo? Não sei, acho que ele ia me descartar entre o grupo dos caras. Tá bom, eu estaria no grupo inicial, daí ele ia olhar e falar, não, você não, tchau. É que nem exército, excesso de contingente. E nem pagando, putz, ser um retrato do Da Vinci, esse eu até não seria porque ele não ia entregar, né? Conhecendo o Leonardo, ele ia olhar pra mim, ia começar os esboços e ia falar, não vou terminar essa obra. Então não faria sentido eu perder tempo por uma coisa que nunca ia ser terminada. É isso, vamos pro segundo então, vamos lá, dá tempo de mais um, agora indo para as referências infernais, não é? Você prefere ser um personagem do Todd McFarlane, o cara que criou o Spawn, naquele maravilhoso filme do Spawn que aconteceu acho que nos anos 90 ou anos 2000? Nossa, mano. Você prefere ser um personagem que contracena com o Adam Sandler naquele filme lá que ele é o diabo? Ou você prefere fazer parte dessa última temporada da série do Neil Gaiman, Deuses Americanos? Por amor, por obrigação, nem pagando. 3 coisas ruins agora. Vai. Pois é. Por amor, eu vou para a série do Spawn, que era realmente uma porcaria, mas eu era adolescente. Você tá falando até do filme, né? Pode ser o quadrinho, que o quadrinho era ruim também. Eu era adolescente, li muito, confesso que era uma droga. Quem não conhece, só pra deixar você saber, era um quadrinho de um cara que era um policial, né? Que morre. Al Simmons. E ele acorda, ele vende alma pro diabo, pra voltar e ver a esposa, e no fim ele vira um soldado do inferno. É uma bela de uma porcaria, mas eu gostava. Mal desenhado pra cacete, né, bicho? Só fica bom quando entra o Greg Capullo, eu acho. Por obrigação, e agora? Agora me deu branco nos outros. Deuses Americanos ou Adam Sandler? Puxa vida, por obrigação Adam Sandler, em homenagem à minha patroa que adora os filmes de Adam Sandler e com quem assisto os filmes de Adam Sandler. Aí, não acho graça, devo dizer. Não acho ele um cara engraçadão. Em alguns momentos, talvez. E aí, eu nem pagando, sobra... A série Deus Americano, a última temporada. Nossa, Deus Americanos foi piorando, virando um teatro mal feito. É verdade. Não, nem pagando. É verdade. Deuses Americanos foi ruim, foi piorando à medida em que a galera de extrema direita ou de direita foi tomando conta do dinheiro dessa série, né? Deuses Americanos na escola. Sim, aí tiraram a Nancy, que era pra mim o melhor personagem que tinha. É uma vergonha de uma série que começou muito bem e terminou muito mal. Ela foi assim, de um oposto a outro em 3 temporadas. Vai, Ferreira, é você. Vai lá. Olha, nem pagando Spawn, lá, a obra do Todd McFarlane. Infernal. Porque acho que é um tema interessante, mal revisitado. Aí, eu diria que, ainda por amor, eu vou de Deuses Americanos, porque mesmo sendo uma série que decaiu aí no padrão, na última temporada, aquela cena dos orixás de Oxum... Teve? Rapaz, é a coisa linda. Assim, uma homenagem, ao mesmo tempo uma representação dos orixás que vale a pena de ser visto, porque tem aquela deusa que é africana e tal. A Bilquis. É uma representação da grande mãe, e ela se tá ali acuada e tal, perseguida pelos novos deuses, e ela é meio que resgatada pelos orixás, e cara, é bonito de ver. Assim, é uma lição de africanidade, né? E aí, por obrigação, eu vou de colocar aí o Adam Sandler, que eu acho que ele é superestimado, mas não porque o Adam Sandler é bom ou ruim, mas é porque o dublador do Adam Sandler brasileiro, o Alexandre Moreno, ele mata pau, cara. A graça do Adam Sandler é o dublador brasileiro. Isso é verdade. Então a gente gosta do Adam Sandler por causa do Alexandre Moreno. Mas por essa linha aí você resume muito da comédia americana, né? Você pegar o próprio Ed
Murphy, os filmes clássicos nossos da Sessão da Tarde, em inglês não tem, acho que, sei lá, metade da graça que tem as dublagens brasileiras. Olha, eu assisti o Príncipe Nova York 2, eu fiz questão de assistir dublado, pra ser engraçado. Eu também assisti dublado, Tem que ser E eu pesquisei se as vozes eram originais. Tem que ser a full... Pra salvar. Tem que ser a full experience, não é? Mas assim, de novo, eu reforço, eu fico triste com o fim de Deuses Americanos, porque o showrunner, o dono da série, era um cara de discurso político de direita, extrema direita, e fez questão de sacar aquele ator, o Anansi, e a personagem Anansi, que era o que mais revelava a questão dos negros, não é? Tinha os discursos mais bacanas e tudo, e me fez pegar ojeriza da série. E eu não assisti a terceira temporada, eu li a galera falando e que foi mal, e tanto que cancelaram, arrastada, e larguei mão mesmo, justamente porque já previa que seria essa porcaria, nem perdi meu tempo. É uma pena que tenha chegado a esse ponto uma série que tinha uma premissa bem bacana. Vamos pro tema, vamos falar de Dante. Adoça-se o pendor assim, pois desce de um círculo a outro a rocha que alterosa, a um lado e a outro augusto passo oferece. Subindo em melodia tão donosa, beati pauperes espírito escutamos, que a voz que o diga é pouco vigorosa. Quão diferentes os háditos que entramos, dos infernais aqui suave canto, lá gritos de ira ouvindo caminhamos. Vencendo esses degraus do Monte Santo, mais ágil me sentia. Lá no plano fácil nunca a jornada fora tanto. Eu disse, ó mestre, de que peso insano sinto-me livre, pois no estreito passo, como de antes agora não afano. Quando os PP que ainda tens em vivo traço sobre a fronte, tornou-me se apagarem, como não hás de ter mais embaraço. Segundo o teu desejo, os pés andarem, sentirás sem fadiga e até gozando deleite para a altura ao caminharem. Como o que traz na praça passeando, cousa que ignora na cabeça posta, e por ver sinais de outrem suspeitando, a mão pede socorro, ela em resposta procura, acha um serviço assim rendendo, à vista que a vista não pode ser disposta. Assim, da destra os dedos estendendo, conheci que das letras que o anjo abrira, estavam somente 6 remanescendo. Sorriu-me o mestre, o que o meu gesto vira. Bom, vocês acabaram de ouvir um trecho do Dante Alighieri. E, senhores, me ajudem a conhecer Dante. Deixa eu explicar. Eu sempre ouvi falar, não é, da Divina Comédia, e pra lá e pra cá, e era uma época que eu tava descobrindo leituras mais maduras. Eu devia ter aí 13 anos de idade, 12, 13, 14, acho que talvez 13, não é? E fui lá na biblioteca do Edu Chaves, porque descobri que lá tinha uma cópia da Divina Comédia, né? E eu tava querendo livros mais maduros, mais livros que me divertissem. Eu falava, cara, a Divina Comédia deve ser um livro muito gostoso de ler. Muito divertido. Eu achei que era uma comédia divina, né? E aí você começa a ler a Divina Comédia, cara, e o que acontece? Você vai ficando mal, velho. Tipo, eu falei, que horas que ri, né? E eu pulei pro meio, pulei pro fim, eu falei, cara, não é comédia coisa nenhuma, né? Tem um quê de divino. Ô Pedro, você leu a versão em prosa ou em verso? Eu li a versão em prosa. A versão em prosa. A versão em prosa. Sim. E aí, cara, que decepção. Eu falei, eu não vou terminar de... E eu não terminei de ler, porque não tinha comédia. Eu queria ler uma comédia. Eu, assim, achei que ia encontrar algo meio Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, entendeu? Mais divertido. Achei... Mas tem momentos, viu, cara? Tem momentos. Eu não cheguei nessa parte.
Tem momentos lá no meio. Eu não cheguei nessa parte. Faltou. Inês Fantasiosa. Eu achei que eu ia ler Gil Vicente. É isso que eu achei. E que decepção. A comédia não me fez rir. Era mais divina do que comédia. E, senhores, essa é a minha experiência com Dante Alighieri. Um beijo. Não, tô brincando. É que você estava com a ideia errada de comédia. Mas, olha, fazendo aí a menção, Gil Vicente é muito devedor, né? De Dante. Vários da sequência ali, né? Do humanismo e depois do romantismo. Muita gente bebe em Dante, assim como Dante bebe em coisas mais antigas também, né? Eu gosto do Gil Vicente. Mas, Foca, por que eu e o ouvinte de uma conversa que nunca entrou em contato com Dante, por que a gente tem que reverenciar Dante que nem fez o Papa também? É difícil, às vezes, abordar uma figura tão antiga, né? Porque o tempo vai passando e as próprias referências dessa pessoa vão sumindo. Todo mundo acaba lembrando um pouquinho da Divina Comédia e lembra de uma outra coisa, assim, mas a gente esquece, a gente não sabe, na verdade, de tudo que um cara como esse trabalhou, como o Alexandre até falou, como um artesão, assim, da forma do que ele queria escrever, do que ele queria contar. Então a gente vai comentar que o cara era um linguista, o cara era um filósofo, o cara estudou muito teologia e o cara saiu desse academicismo e foi entender o folclore da região dele. O cara lia as histórias regionais ou histórias nacionais do lugar que ele morava e meio que conseguiu colocar isso tudo na obra magna dele, vamos dizer assim, né, que é a comédia, e morreu. Ao terminar o Paraíso, ele morre, né? Ele não vê todo o sucesso que a obra faz, tal. É um cara que, vamos dizer assim, tudo que ele estudou, tudo que ele pesquisou, tudo que ele procurou durante toda a vida, ele conseguiu colocar em uma obra que, ao fechar, ele morreu. E a gente comenta hoje deste livro, mas eu gosto de sempre lembrar da figura, assim. A gente falava outro dia sobre Tolkien, né? O Tolkien é um exemplo bem recente desse cara que todo mundo tá descobrindo, que, puxa, como o cara não só escreveu um livro ou uma história, como o cara, como tinha coisa por trás do que ele escreveu, né? Que coisa interessante. O Dante é um cara, assim, de 700 anos atrás. E aí, até arrisco dizer, talvez tenha criado um dos maiores contos de fantasia da história, um dos maiores, não quero colocar o maior, e que repercute até hoje, né? Sem a gente saber a nossa mentalidade sobre céu, inferno, purgatório, muitas coisas assim, tá vinculada a Dante e não muitas vezes a Bíblia, né? Vamos dizer assim. O Foca falava que a gente falava de Tolkien, só lembrar que você vai voltar e não vai achar esse podcast sobre Tolkien, porque esse é um assunto que a gente tratou exclusivamente nos bate-papos lá no grupo dos Patrões de uma Conversa. Entre lá e veja como é que você faz pra participar. Fechei. Ou seja, procure o de Tolkien no futuro. No futuro. Pois é. Porque, a gente liga a figura de Dante à figura da Divina Comédia, e não há dúvidas, né? Eu tô falando aqui que eu sou orelha, mas eu sei que ele fundamentou a visão de inferno, fundamentou muito aquilo que é o imaginário, né, físico, das realidades divinas, mesmo do purgatório e tudo, mas ele só tem a obra, a Divina Comédia. O que há de importante, de grande de Dante, além da Divina Comédia? Olha, pra chamar o Alexandre pra essa história, eu tenho que fazer um meia-culpa que remonta lá do programa de Leonardo. Vai. Se você ouvinte não ouviu, são 52 programas atrás, eu anotei. Uma conversa 117. Quando eu fui meio generalista ao falar do Renascimento, né? Que é aquele conceito que todo mundo vê na escola, de que os artistas e os escritores, os estudiosos, começam a resgatar coisas do passado para recriar isso, enfim, valorizar o que já existe da sua cultura ou da cultura mundial. E o Alexandre me corrigiu dizendo, olha, mas veja bem, medievalista como ele, né, Pedro? Olha, me corrigiu e disse assim... ainda bem que o Alexandre não faz o curso que eu tô dando de História da Igreja. Graças a Deus. Porque, olha... Medievalista meia boca. Ainda bem, e eu acabei de sair da época medieval. Dei graças a Deus quando eu terminei, viu? Graças a Deus.
me corrigiu com razão e falou, olha, veja que tem, no período medieval também tem gente fazendo isso, não é que isso surgiu do nada, cerca de 1500 ali no Renascimento e tal. E aí eu vou nesse ponto dizer, o Dante é um grande exemplo disso, que o Alexandre de sempre tava com razão. Ele é um cara que nasce em 1265, morre em 1321, então ele é um cara do 11 pro 12, ele é super medieval, vamos dizer assim, e é um cara... Do 13 pro 14. Do 13 pro 14. Né? Eu sempre erro isso aí, ó. E é um cara que não tem o pensamento que você imagina, ou que o senso comum imagina quando fala de uma cabeça medieval. Então esse rótulo que a gente põe tá muito errado, e eu dou o braço a torcer ao Alexandre, que pode começar a falar desse homem medieval aí, esse pensador, esse filósofo, esse linguista, e esse showman, que eu vou contar depois um pouco mais. Senhor... Você acha que, Foca, é correto dizer que ele é um cara do seu tempo, mas o chavão, né? Muito à frente do seu tempo. É um lugar comum, né? Esse é bem um lugar comum falar sim. Isso, mas acho que nesse caso sim, porque justamente depois dele, os caras que bebem nele, principalmente, né? O Petrarca e o Boccaccio, que são as três coroas da literatura italiana, né? Esses dois caras inauguram o que é chamado de humanismo e todo um estilo depois. Então, de certa forma, sim, o Dante, até historicamente falando, por esses termos, ele é um cara que não faz parte disso, mas dá pra dizer que ele, entre aspas, estava à frente do seu tempo. Mas acho injusto também, voltando ao que dar essa razão pro Alexandre, é injusto também falar que ele é à frente do seu tempo, como se o tempo dele fosse pior, né? É sempre essa complicação, no fim das contas, né? A complicação se dá porque a gente quer um bloquinho pra estudar, entendeu? Uhum. Eu não entendo porque o Pedro vai dar um curso de história da igreja e não me chama pra falar ali 15 minutos de Idade Média. Mas tudo bem. A questão é que a Idade Média são 1000 anos. O pessoal do século VIII já se chamavam de modernos. Isso aqui é engraçado, né? Então, aí a gente se acha moderno. Na verdade, hoje a gente se acha pós-moderno. Quando você for pensar em termos de organização, por exemplo, da história do pensamento, já se diz que a pós-modernidade já passou. A gente já tá num outro tempo. Então, fala-se que a gente tá no quê? Num pós-cristianismo, Alexandre? Uma hipermodernidade, uma pós-cristianidade. Eu ouço falar muito desse termo. Quem vai definir são os historiadores, né? Mas pode ser que... E os historiadores definem por uma questão de que eles precisam categorizar para poder estudar um período. Sim. Né? Mas isso nunca é estanque. E o 13 é um século de mudanças, né? Que é talvez a gente pode falar que é uma mudança que não para mais. E poderíamos dizer que já começa antes, inclusive. Mas o século 13 nos deu personagens como o próprio Dante, mas eu ia dizer Tomás de Aquino. Olha aí, rapaz. Mas Alberto Magno está nos 13, né? São Alberto Magno. Francisco e Domingos estão no século 13. Então, sim. É um século efervescente, é um século de mudanças e tudo mais. E, bom, de toda forma, Dante, ele é um desses marcos de mudança de mentalidade. E eu vou dizer aqui algo que é extremamente importante pra gente entender essas mudanças. Isso é uma coisa que eu já falei em outros episódios também. 3 figuras. Junto com Dante nós temos Mestre Eckhart e temos Santo Afonso X, né? O que tem em comum esses 3? Eles começam uma produção na língua vernácula. Então, Dante é considerado o fundador do italiano. Mestre Eckhart, com seus sermões, é considerado o pai da língua alemã. E Santo Afonso X, com as cantigas de Santa Maria, a maior coletânea de músicas medievais que chegam até nós, é o pai da língua portuguesa. E vejam, nos 3 nós vemos essa preocupação de
de trazer o pensamento que é chamado de erudito para o povo, através das línguas vernáculas. E eu aproximo ainda o Dante do Tomás de Aquino, porque, e aí eu volto à imagem do arquiteto, porque Tomás de Aquino, ele pega tudo quanto é pensamento da teologia produzida até então, e hierarquiza e organiza de forma a montar a Suma Teológica, que é uma obra monumental. O Dante faz algo parecido com a Suma Teológica na Divina Comédia, né? E com ainda o requinte da arte, da poesia, de uma estrutura numérica, que é belíssimo. Então, se você pensar em termos de arquitetura, a Suma Teológica e a Divina Comédia estão lado a lado, até porque foram feitas no mesmo tempo, e isso fala muito do que é o século XIII e XIV. É demais. Eu acho que eu até entro um pouco agora na história da vida dele, justamente para mostrar como essas coisas são amarradas, como a história não é uma coisa dura, como o Alexandre mesmo diz, uma coisa influencia a outra e tal, e eu começo justamente trazendo a região de onde né? O Dante é um cara da Toscana, é um cara nascido em Firenze, em Florença, e ele teve a sorte de nascer no ano de 1265 numa família que tinha condições. Então ele praticamente nunca precisou trabalhar, pôde estudar. E ele nasceu numa região que fomentava nesse momento, que começava a fomentar no 13, como o Alexandre falou, começava a fomentar essa busca do conhecimento porque tinha contatos e começava a popularizar textos árabes e textos gregos. Exatamente. Que estavam chegando na região através de comércio. Então eu até vi há alguns dias atrás que não só a Universidade de Bolonha, que está do lado de Florença, é uma das mais antigas do mundo, não me lembro se é a mais antiga, mas se não for, é uma das na mais... Europa é uma das mais mundo, antigas. Do Ocidente, que eu quero dizer, sim. Claro. Mas também a própria região pensava em equipar intelectualmente o povo, porque não só tinha os cursos universitários, mas também tinham cursos, por exemplo, de ábaco e álgebra, que eram coisas recém-chegadas, mas cursos dados em vulgar, dados na língua do povo, cursos que iriam formar um tipo de população que dali 100, 200 anos seriam o centro do mundo ali no Renascimento, que dali a 200 anos estava bombando aquela Florença do Da Vinci, do Michelangelo. Então você vê, começou ali, não foi à toa. E Dante deu a sorte de nascer nesse meio e foi abraçado por esse turbilhão de influências aí, e foi assim que ele cresceu, um cara super estudioso, numa família semi-nobre, não chegava a ser super rica, mas era uma família que tinha nome, vamos dizer. Quando a gente compara, por exemplo, com o Leonardo da Vinci, o nome do Leonardo da Vinci era Leonardo de Serpiero da Vinci, Leonardo, filho do Serpiero, da cidade de Vinci. Não existia sobrenome. O Dante se chamava Durante de Alighiero, dele Alighieri. Estou falando assim bem portuguesado. Então seria o Durante, filho do Alighiero, nome do pai dele Alighieri, dos Alighieri. Então já existe um nome de família, já existe uma certa... Você percebe até na estrutura do nome que há um certo berço que o Leonardo, por exemplo, não tinha. O cara não é um Pereira que nem eu, assim. Não é. Então ele teve a chance de estudar numa época que nem todos tinham, tá? Foca, mas peraí, você falou assim que ele deu sorte de nascer nessa época. Tá, é uma época fervilhante, mas ele moldou essa época também? Também. Sim, depois dele, com certeza, né? Mas no tempo dele, no tempo em que ele vivia, por isso que eu falei lá no começo, coitado do Dante, que não soube, né? No tempo em que ele viveu, ele não atingiu esse sucesso que figuras que nem a gente tá sempre relacionando, né? Ele com o Renascimento, o Leonardo e tal. Ele tá 200, 300 anos antes, mas a gente tá moldando só porque talvez as pessoas liguem. Mas assim, ele não conseguiu reconhecimento em vida como os grandes artistas do Renascimento. Ele foi um cara bastante amargurado, bastante sofrido, porque os caminhos da vida dele mudaram bastante depois que ele decidiu entrar na política. Ele era de uma família que tinha uma opção política. Naquela época na Itália havia um racha, os guelfos eram a favor do Papa e os gibelinos eram a favor do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que estava lá na Alemanha. Os dois brigavam. O Dante inclusive chegou a ir para a batalha quando
ele era mais jovem. Os dois brigavam para ver quem ia... Acho que o Alexandre pode até falar melhor, mas quem ia mandar mais nisso? Quem ia mandar mais? Assim, a última palavra tem que ser do Papa ou a última palavra tem que ser do Imperador? Porque eram poderes separados, né? Eram poderes separados, mas exatamente nesse período que o papado alcança o seu poder máximo terreno. Então, o imperador sacro romano germânico, ele está lutando para manter o seu poder terreno, enquanto o Papa está amelhando esse poder, né? Sim. E, inclusive, a gente vê essa discussão bastante desenvolvida na obra chamada Monarquia, que é escrita em latim pelo Dante, que, inclusive, ela, de alguma maneira, pavimenta o caminho para o príncipe do Maquiavel, né? Então é uma obra de filosofia política onde coloca as coisas no seu devido lugar, dizendo, olha só, que o Papa deveria ter o seu poder divino salvaguardado e o imperador deveria ter o seu poder divino salvaguardado também. Quem faz isso também do ponto de vista da filosofia naquele tempo? Duns Scoto. E é interessante como essa discussão que parece só política, ela passa pela teologia, porque aí vai dizer que o Papa, ele é constituído por Deus, mas também o imperador, ele é imperador porque Deus quer, e isso só vai cair, essa visão de que o governante, ele tem um poder dado por Deus muito tempo depois. Então, ele está tentando resolver essa questão também do ponto de vista teológico, né? O Dante. Sim. Você sabe que ele ser moderado, que nem você acabou de falar, né? A família dele era toda do partido, teoricamente, o partido do Papa. Eles deveriam querer defender o Papa acima de tudo e matar o imperador. Esses eram o início do pensamento dos guelfos. Mas aí o que acontece? Começa a haver uma rixa no próprio partido. E se separem guelfos brancos, guelfos negros. Os negros são os caras sem moderação. Somos a favor extremistas. Do Papa. A gente mata o imperador assim que pegar. Os brancos, que foi o caminho que o Dante acabou seguindo, eram os caras que tinham uma certa moderação, que viam esse valor, viam um certo valor no imperador, sim, eram a favor do Papa, mas achavam que tinham que ter essa moderação. Foi justamente esse pensamento que fez a vida do Dante meio que ser destruída, né? Ele era um político, ele era um diplomata em Florença e foi mandado para Roma para argumentar com o Papa Bonifácio, lá tentar convencê-lo de que tinham que acabar as brigas entre esses partidos, e ele foi preso em Roma por alguns dias, e nesse momento aconteceu um golpe em Florença e os guelfos negros tomaram a cidade, mataram todos os inimigos, tomaram o dinheiro de todo mundo e baniram o Dante para sempre. O Dante nem voltou para casa. Ele foi fazer uma viagem diplomática para Roma, não pôde voltar, estava banido para sempre. E daí, pro fim da vida, ele vagou de reinos em reinos, né? Vale lembrar que não existe Itália. Ele vagou de pequenos reinos, pequenas cidades em cidades, fazendo esse tipo de serviço. Diplomata, servindo um senhor, servindo outro, trabalhando como auxiliar de documentação e tal. Mas ele nunca conseguiu voltar a Florença, que era uma paixão dele, né? Um amor dele. E ele foi para sempre um cara bastante amargurado por essa coisa política que aconteceu com ele, e ele acabou se focando nos estudos, na leitura, na filosofia, né, para tentar deixar um pouco esse sofrimento de lado. Vale lembrar que a mulher, ele era casado, a mulher dele ficou em Florença, os filhos ficaram em Florença até 15, 16 anos, depois o banimento pegava eles também. Então, e perderam todo o dinheiro, perderam toda aquela situação que a gente tinha falado que eles tinham. Ele passou a ser um cara que escrevia e pensava o que ele já tinha esse estofo, né, para ganhar seu dinheiro, mas teve uma vida bem complicada, chegou a passar fome, chegou no fim da vida, ele tá bastante... Bom, quando ele vai pra escrever a comédia, que já é mais no fim da vida dele, você percebe que ele tá magoado com um monte de coisa e ali ele solta tudo que ele tem, desde as mágoas até o amor, né, mais pro fim. Mas é tudo um retrato da vida difícil que ele teve, assim. Ô pessoal, vocês ouvem aí, não é, o Alexandre falar e o Foca também falar, de gente com ódio do Papa e tudo, e lembrar que
isso não era algo pontual. Aliás, desde que o Papa ascende a um nível de poder e fica ali, primeiro como um árbitro dos grandes reinados da Europa e depois como um verdadeiro monarca ou um cara detentor de muito poder, afinal ele é o vigário de Cristo, há muita gente que quer a independência do Papa. Tem que entender isso, né? E entender, por exemplo, mesmo os movimentos reformistas, eles buscam muito mais do que uma declaração de ir contra a venda de indulgências, buscar um pouco a independência ali do poder papal, e isso se estende até mais ou menos o fim do século XIX, não é? Mas é curioso que agora em 2021 tem gente que quer o Papa morto também, reza e faz novena, não é? Então assim, essa novidade não é algo daquele tempo, não se espantem, mas tem muita gente nesse tempo também que não gosta do Papa, não nesse nível aí dos guelfos. Pessoal, a gente poderia parar um pouquinho e aí agora no segundo bloco a gente volta com tudo pra falar de Dante até o final? Vamos, mas ô Pedro, só deixa eu fazer uma pontuação aqui, já que você citou o papado contemporâneo. É, assim, digno de nota que hoje o Papa, ele é chefe de Estado. É um Estado mínimo? É, né? Mínimo em termos de tamanho, mas o Papa é soberano ali no chamado Vaticano e tal, né? Troca de igual para igual com seus com outros chefes de Estado. Naquele tempo, e aí o Dante traz uma inovação, o papado, ele teria uma figura também de regulação dos outros estados, mas o imperador romano também teria uma função de regular o papado, né? Porque também era divino. Então, esse é o grande entrave, mas que denota essa transformação que durará muito tempo para ocorrer, de mostrar que igreja e Estado juntos não é tão legal assim. É isso. Vamos perder uma graninha? Estava mais angustiado que um goleiro na hora do gol, quando você entrou em mim como um sol num quintal. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou ser feliz direito, porque o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. Aí um analista amigo meu disse que desse jeito não vou viver satisfeito, porque o amor é uma coisa mais profunda que uma transa sensual. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Deixando a profundidade de lado, eu quero é ficar colado à pele dela noite e dia, fazendo tudo e de novo dizendo sim à paixão, morando na filosofia. Pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Eu quero gozar no seu céu, pode ser no seu inferno, viver a divina comédia humana, onde nada é eterno. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso.
se eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Ora direis, ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. Enquanto houver espaço, corpo, tempo e algum modo de dizer não, eu canto. E no episódio de hoje, nós estamos falando de Dante Alighieri, o grande escritor da comédia, depois chamada de Divina. E eu tô achando que esse vai ser o segundo episódio de uma trilogia. Já falamos aí do Da Vinci, hoje estamos falando do Dante, então aguardem para o próximo episódio que fecha essa trinca itálica aí. Mas, a gente já falou bastante do contexto histórico, o Foca. Eu acho que agora a gente podia falar um pouco das influências do Dante. Que tal? Sim, sim. Acho que aí você vai brilhar, né? Porque chega a hora da filosofia. Nosso amigo, estamos falando aí da vida do nosso amigo que acaba de ser banido, né? Vamos pensar assim, acaba de ser banido e tá vagando nessa Itália de reino em reino e começa sozinho, sem família, sem nada, ele começa a se afundar em livros, em filosofia, em estudos antigos, de tudo que ele achava, e ele começa a se apaixonar por autores antigos, por conceitos antigos, ao mesmo tempo que ele nesse contato com o povo, né, que ele é um cara que está aí rodando os territórios, ele começa a perceber que há uma necessidade de produzir não somente para a academia. Ele já escrevia, ele já era poeta, ele já tinha grupos de correspondência. Vale lembrar que isso era tudo à mão, né, gente? Não tem livro ainda. Os caras ainda sentam, escrevem as coisas com pena e depois leem na esquina para os outros ouvirem. Então ele já praticava isso, mas conforme ele vai conhecendo das pessoas e da filosofia, ele vai percebendo que é preciso investir em algo que as pessoas entendam. É um exemplo antigo do que é o autor hoje em dia, né? Acho que a gente, quem escreve, quem produz, a gente que está fazendo esse podcast quer ser ouvido, né? E o Dante percebe que ele escreve bastante já há algum tempo para a academia, para os universitários, para quem escreve em latim, escreve para quem sabe ler latim naquela época e tal. E ele percebe que é preciso atingir mais gente, né? E eu acho que isso tem base na filosofia, né, Alexandre? Sim, para fazer aqui uma comparação esdrúxula, vale lembrar que, como o Foca lembrou, ele caminha também junto com os trovadores, com os poetas populares. Sim. Então, é quase como se o Clóvis de Barros Filho inventasse de fazer funk. Esse é o Dante, entendeu? Ele tá tratando ali da poesia popular, mas está recheando com um conteúdo que é de alto nível, né? Uma coisa que é muito desconsiderada hoje, que a maioria das pessoas não sabem, é que a comédia não foi um livro para ser lido, era um livro para ser declamado. E há uma grande questão que talvez diferencie um pouquinho o ritmo aventuresco, vamos dizer assim, do inferno e do purgatório, e o ritmo mais contemplativo do paraíso, que o paraíso não foi interpretado por Dante, vamos dizer assim. Ele escreveu o paraíso e morreu inesperadamente, morreu cedo. Enquanto o inferno, que são mais antigos, eram livros que ele declamava na rua. Então ele sentia o que o público gostava mais, o que assustava, o que não assustava. Tem passagens que no italiano é claro que o uso das palavras que ele coloca é para ser grotesco, o som é para ser grotesco, e tem horas que ele fala com... nas traduções, tá, leitor, ele fala com o leitor, ele quebra a quarta parede. Olha aí. Você leitor, ele não tá falando com o leitor, ele tá falando com as pessoas. Com o escutador. Teatro de rua mesmo, né? Então acho que essa característica do trabalho dele chega pouco na gente, né? Mas é de se imaginar que aquela coisa
gigante, brilhante, que é a história da comédia e tal, era encenada. Então as pessoas assustavam, as pessoas riam, aplaudiam. Você imagina que, acho que todo o amargor que talvez tivesse na vida, nessas horas se pagavam, né? Tinha um quê de bardo, então? Sim. A gente precisa lembrar disso, né? Porque o entretenimento naquela época não é como o nosso entretenimento hoje, que você paga aí o canal de streaming A, B, C, tem o cinema, tem isso, aquilo. Era música e também não era música com acesso como a gente tem. Nem todo mundo tinha acesso a instrumento, nem todo mundo tinha formação musical. Então um cara desse, ele conseguia ser de verdade um entretenimento. Olha, Dante hoje vai falar, ou vai ensinar alguma coisa. E os bardos também reproduziam, né? Então, eles chegavam a reproduzir essas obras? Tinham isso em mãos? Tinham isso os textos? Como é que isso funcionava? Eu já li fontes que dizem que quem deixou famosa a comédia foi isso não é isso que eu tô falando. Eu estou fazendo um parênteses. Quem deixou famosa a comédia foi o Boccaccio, tá? A comédia, Dante morreu e os últimos livros do Paraíso, se não me engano, 15 cantos, estavam perdidos. Por alguns anos acharam que ela nunca ia ter fim. O filho dele teve um sonho e nesse sonho Dante guiou ele e ele foi atrás, procurou numa parede, num vão de uma parede da casinha que o Dante morava, achou os cantos perdidos. Então assim, Dante não viu isso, ele não teve essa fama. O cara que veio depois, um grande narrador, prosador, que é o Boccaccio, se apaixonou por isso e começou a divulgar inclusive foi ele que acabou colocando o nome de Divina Comédia. A comédia se chama só Comédia, a Divina Comédia foi batizada pelo Boccaccio. E algumas fontes dizem que o Boccaccio musicou a comédia. Olha aí. Que havia uma música, além da interpretação que nem a gente está falando, de entonação, teatral e tal, tinha uma versão aí trovadoresca de música mesmo, mas se perdeu isso. Cara, que doido. E é também interessante a gente pensar que essa ideia de um pensamento que corre popular nas praças e tal, isso de certa forma já acontecia no tempo da filosofia clássica, né? A filosofia já tinha esse quê, ou essa vocação popularesca, digamos assim, né? Então, se você pensar na própria figura do Sócrates, depois Platão, que vai escrever em diálogo, né? Já num esquema meio teatral. E Aristóteles não. Aristóteles se diz que ele tem uma obra que é livresca, digamos assim, aquilo que foi compilado, e tem uma filosofia que se perdeu também, que era de boca. Então, todos essa, digamos, escola que Dante resgata, ela tem essa vocação popular, até se a gente for pensar em termos do surgimento das universidades. Porque como as universidades surgem na Europa? Surgem como escolas da fé ligada à catedral. Não à toa, ainda hoje, o professor de uma universidade é professor de uma cátedra. Né? Porque era a escola da fé, mas, lógico, não era para todo mundo, mas o projeto de escolas ligados às catedrais era uma tentativa de popularização, não só da catequese, mas também da filosofia, sobretudo do trivium, do quadrivium, como o Foca falou depois da álgebra, da matemática básica ali. Eu acho que outra prova mesmo desse objetivo, dessa vontade de fazer algo popular, vem popular e, vamos dizer, ritmado, talvez cantado, talvez narrado, é o formato em si, né? Acho que a gente vai falar depois mais sobre a paixão dele pela composição dos versos, mas a ideia de ter todas as linhas do verso, todas serem um decassílabo, né? Acho que em português é isso, 11 sílabas, todas as linhas têm 11 sílabas, todas existem 5 tipos de terminação. Então, assim, a frase termina com tá, ou com ra, com ra, ou com te, ou com ai, ou com to. Tem 5. Ele faz uma ordenzinha assim, A, B, A. Aí no outro estrofe é B, C, B. Depois C, D. Parece bem a estrutura de uma música, vamos pensar assim. E ele escreve a comédia toda, 14.233, eu anotei aqui, linhas em decassílabos, todos nessa sequenciazinha,
que é até chamada de tercina dantesca, ou a tercina encadeada, que parece um cadeadinho, sem alterar. Então, ela já tem uma aparência de poesia musical, de algo a ser declamado. Assim. É então, genial, acho que essa falando assim provas de que isso era realmente feito para ser pro público, é esse tipo de organização das coisas, né? Sem contar no tema, né? Porque depois se a gente entra no tema e vai lembrar que na época dele era muito popular no meio do povo esses contos de aventura tipo arturiana, coisas cavalheirescas, da pessoa resgatar a senhora, ou a pessoa entrar no mundo das fadas, ou até narrativas religiosas, tipo um conto que existia que era muito famoso da visita de São Paulo ao inferno, várias coisas dessa que ele ouvia do povo, ele foi amarrando, né, nesse formato artesanal dele para criar essa grande história dele. É interessante que é o último, como eu disse, é o último livro, assim, é um livro, são 3 livros, vamos dizer, né, mas é uma obra que ele produziu um pouco durante a vida toda, enquanto ele tentou outras obras, né, Alexandre? Sim. O Alexandre conhece bem. Ele escreveu uma obra praticamente só sobre filosofia e amor, que é a Vida Nova. Depois ele escreveu uma obra totalmente voltada à língua vulgar, e quando a gente fala esse vulgar, a gente quer dizer o popular latim, do povo. O latim lá dos romanos, que foi se fechando em vilarejos, e em cada vilarejo esse latim foi mudando, a ponto que chegou a formar uma outra língua, né? Os dialetos. Então ele escreveu um livro só para defender que precisava se produzir conhecimento nesse dialeto, especificamente ele estava falando do florentino. E é por isso que o Alexandre até citou que ele é considerado o pai do italiano, porque depois na unificação da Itália, lá pra frente, há pouco tempo, ficou tão famoso esse estilo, né? Depois dele veio o Petrarca e o Boccaccio, que acabou se adaptando esse dialeto, vamos dizer assim, como a base da língua, né? Então ele tentou vários livros, ele tentou vários estilos, e eu vou até... Eu ressalto o que eu falei lá no começo do Showman, porque me parece que ele estava buscando acertar, sabe? Ele é um cara que estudou muito, produziu muito, mas ele queria fazer algo que atingisse o povo, que popularizasse mesmo, e ele acabou acertando no que ele não viu, né? Vamos dizer assim. Ele faleceu, não viu. Faleceu assim, voltando de Veneza, ele estava morando em Ravenna nesse momento, ele era empregado de um senhor lá, e ele tinha ido a Veneza numa missão diplomática, conversar com o Doge lá, sei lá o que era, e na volta morreu de malária, né? A Itália tinha muito isso, né? Muito mar, muitas regiões alagadas, tinha muito problema de malária, muita gente morreu de malária, o Petrarca morreu de malária também, muita gente morreu de malária nessa época, e ele morreu assim, com 56, eu acho, no meio de uma viagem assim, inesperada, então deixou muita coisa para produzir, né? Mas assim, acho que foi uma bênção ele ter conseguido amarrar esses 3 passos da comédia. E ele publicava isso de maneira independente? Tipo, lancei aqui o inferno, mas ele falava, vou tratar sobre o purgatório, vou tratar sobre o paraíso. Não sei se ele falava pra alguém, mas é sabido que ele fazia cópias manuais e distribuía. Então você imagina o labor disso. E ele era o copista, o próprio copista. Ele escrevia várias obras e distribuía para algumas pessoas. Provavelmente devia distribuir para outras pessoas que representassem, né? Igual se diz que ele representava. Eu acho que ele tentava emplacar um sucesso desse, até que ele conseguiu um pouco com o Inferno e Purgatório, e acho que eu fico pensando assim, tentando entender a cabeça dele, né? Eu acho que talvez foi isso que foi... A gente nunca sabe, talvez o Alexandre saiba se um cara desse já tinha tudo planejado antes, ou se ele faz o Inferno e aí ele faz algum sucesso. Vê que faz sucesso, fala, vou investir. Vou fazer outro. Eu nunca sei. Eu né? tenho a impressão de que ele tinha na ideia já o tríptico ali. É que é muito bem amarrado. Eu acho que sim. É muito bem amarrado. É claro que o desenvolvimento não, até porque se você pensar, o Inferno é mais narrativo, o Paraíso é mais alegórico, né? Então você vê esse amadurecimento
na obra também, né? Mas de toda forma eu penso que ele já tinha na cabeça ao escrever o inferno que ele ia chegar no paraíso. Talvez sim. E eu acho que eu queria não ler, mas falar um pouquinho do primeiro capítulo. Eu acho que a gente... quando a gente mostra o primeiro capítulo, pra quem não leu, pra quem não sabe nada, ou pra quem sabe só aquela ideia geral, dá uma atençãozinha pro primeiro capítulo da comédia, a gente entende muito do que tá ali, e eu acho que dá vontade nas pessoas. Então eu vou resumir assim, pra pessoal entender o poder narrativo da coisa. Então, começa que ele se coloca na história. Ele, Dante, está perdido numa selva escura, no meio do caminho de sua vida. Parece só uma frase, mas aí tem toda a simbologia, né, do meio do caminho da vida ser a meia-idade, os 33 anos, o número 3, voltando a dizer, paro aqui para dizer, o número 3 está presente em tudo, não sou só os 3 cantos, inferno, paraíso e purgatório, esse número 3 vai voltar sempre. Então, voltando nessa frase, né, na meia-idade, e ele está perdido numa selva escura. O que é a selva escura, Alexandre? Então, aí também vai muito dos estudiosos e tal, mas quando eu fiz o curso sobre filosofia na Idade Média, a partir da Divina Comédia e da obra de Dante, o professor, que é o Giulio D'Onofrio, né, um verdadeiro... Abraço, Julião. verdadeiro medievalista, eu sou só meia bocalista só, né? Mas ele falava que você vê uma reminiscência do Dante da obra de um monge chamado Bruno de Sene, que já falava dessa selva escura como as Sagradas Escrituras, que seria escura na medida de que, se você não conhece ou não lê com um olhar de fé, de devoção, ela está fechada para você. Você precisa ter essa devoção, essa fé, para que ela se abra, para que ela deixe de ser escura, misteriosa e um livro cifrado. Agora, só para lembrar, o nível de acesso das pessoas às Sagradas Escrituras era quase nada, né? Teve lá como é o nome do sujeito que brigou com a igreja, rapaz? Deixa eu me lembrar o nome dele. Qual aqui. deles? O Pedro Valdo, não é? Dos valdenses. Que queria popularizar a leitura das Sagradas Escrituras, mas essa turma não tinha tanto acesso à Bíblia assim quanto a gente acha que tem hoje, né? Isso é importante lembrar. Se tinha pedaços, né? Então era um pouco ali o que se ouvia nas missas. Eu acho que é importante dizer isso, Pedro. Não tinha acesso à Bíblia escrita, né? Mas pela liturgia se conhecia as Sagradas Escrituras, né? Claro que não completa, mas também não era algo totalmente desconhecido. Porque o povo é analfabeto, então não conhecia a Bíblia, a igreja escondia a Bíblia. Não é essa a intenção também, né? Sim, mas não é o mesmo acesso que a gente tem hoje, né? A gente tem que lembrar que não é essa categoria, né? Exato, tem que chegar no meio termo. Mas é claro que, veja, a gente está fazendo um estudo aqui de semiótica de tudo que ele tá falando. Mas se você pensar só no popular, também tem uma história. Então, ele, o próprio poeta, ele tá falando dele mesmo, tá perdido numa selva escura, no meio do caminho da vida dele. E ele vê um facho de luz em cima de um monte e tenta escalar esse monte para chegar na luz. Não explica se é um sonho, não explica se é nada. Você imagina que é uma coisa misteriosa. Ao tentar subir nesse monte, ele encontra 3 feras. Uma onça, um leão e uma loba. Ele fica desesperado, como é uma tônica dos 3 livros do Dante, é apavorado. Ele desmaia quando tem um perigo. Ele não é um exemplo do cara corajoso. Ele mostra que ele tá sofrendo ali, que ele é um ser humano. Então ele fica desesperado, essas feras vão devorar, ele não consegue chegar na luz, e ele é de repente resgatado por um poeta antigo, Virgílio, poeta do tempo de César, daquele César, Júlio César, e depois o seu sucessor Augusto, o fim da República Romana, o início do Império. Esse cara, esse Virgílio, que é alguém que ele lia, que ele adorava, esse cara chega e resgata ele dessas feras e oferece para ele para segui-lo numa jornada, porque alguém especial o está chamando, quer falar com ele. Aí ele fica naquele
naquele momento, nossa, que coisa, o que tá acontecendo e tal. Tudo bem, vou, né? Se eu não for, os bichos vão me comer aqui. E é o Virgílio, eu sou tão fã desse cara. E aí ele vai com o Virgílio, chega numa gruta, e na entrada dessa gruta se lê: deixai vossa esperança, ó vós que entrais. E aí eles entram por essa gruta e acaba o primeiro capítulo. E você imagina o cara narrando isso no meio do povo. Eu acho que o pessoal falava: eu não vou pra casa fazer o almoço, não. Vou ficar pra ouvir mais. O Virgílio é uma referência ao poeta, não? Sim. O Virgílio é o poeta. O amor vence tudo. Sim, o Virgílio, ele vai ser ele é bem adequado pra coisa, porque ele traz um monte de discussões aí, porque naquele tempo se dizia assim: puxa, mas um cara como Virgílio, que ensinava as virtudes através da poesia, ele tá no inferno ou ele tá no céu? E aí, o Dante, muito malandramente, vai criar lá o limbo também, né? Ou vai se apropriar da ideia de limbo pra dizer que não tá resolvida a celeuma teológica. Então, o Virgílio é concedido a ele essa possibilidade de acompanhar o Dante nessas etapas aí, sobretudo infernais, quase como um acólito, um caronte, que vai dizer pra ele o que são as coisas, vai servir aí como essa ponte de diálogo com ele e tal. Sim. E o Virgílio, ele é um cara muito interessante nesse ponto, porque ele tensionava usar a figura de São Paulo. Lembra que eu contei que tinha um conto folclórico que era São Paulo descendo ao inferno acompanhado de um anjo. A primeira ideia do Dante seria ele pelo que eu li nessa última biografia, ele chegou a imaginar, chegou a rabiscar ele com São Paulo. Depois ele acabou se apaixonando mais pela história pelo Virgílio, justamente por ser o cara, e aí entra a parte daquela coisa política dele, que tinha bons olhos pelo imperador. O Virgílio é o cara que cria, que compõe o mito de fundação de Roma, né? Que é a Eneida, que é metade Odisseia, metade Enéas acabou de perder a batalha em Troia. Enéas é um troiano que perdeu a batalha, a história do cavalo. Ele sai fugido da Grécia, entra num barco e enfrenta mil desafios, porque em sonho uma deusa falou pra ele que ele vai chegar numa terra nova e vai criar uma cidade que vai dominar o mundo. Veja, isso tudo é construção. O Virgílio escreveu isso... é um spin-off. O Virgílio escreveu isso bancado pelo Augusto, pelo imperador, o que a gente conhece como Augusto, que tinha vários artistas que estavam quase numa linha de Make America Great Again. Os caras estavam recontando a história de Roma, criando uma história de Roma para dar músculo pro governo novo a partir do helenismo, tantas guerras civis, né? Isso. Então o Virgílio escreve uma história do começo de Roma que vira uma referência, né? E aí, por que não? Se você vai contar uma história de uma jornada em que você vai com alguém, por que não ir acompanhado desse cara que é o narrador da grande jornada do povo que existe no seu país, né? Então a figura do Virgílio acabou se encaixando perfeitamente para ele. E tem um outro detalhe que daí o Virgílio é mais misterioso, é que o Virgílio, que é um cara que publica mais ou menos em 20 ou 30 a.C., ali quando César morreu, Augusto luta contra Marco Antônio, contra Cleópatra ali, precisamos gravar um programa inteiro sobre isso, mas enfim, Augusto ganha, Otaviano ganha a guerra e muda de nome, se declara Deus, Palpatine, e reescreve toda a história em volta dele e transforma o que era república em império. Exato. E esse cara paga essa galera, esses grandes literatos. Você até falou do Amor Vence Tudo. Eu acho que até não é do Virgílio, é do Horácio. Mas são os três caras, Horácio, Virgílio e Ovídio, os três caras que o Augusto contrata para reescrever a história de Roma. Eu sempre citei Virgílio, vai ficar assim na minha vida, na minha cronologia pessoal. Eu ia falar outra coisa que faz o Virgílio ser grande e que até deve dar problemas teológicos depois numa discussão, é que o Virgílio, na obra Bucólicas dele, 20 ou 30 a.C., ele fala da vinda de uma virgem e da vinda de um menino. Não fala da virgem e o menino juntos, mas ele fala da virgem e ele fala do menino que vão mudar o mundo. E ele fala isso muito antes de Jesus. Então, como Jesus ainda nasce no reinado de Augusto, veja, isso é na cabeça de Dante, que está revisitando essas coisas. O Império Romano, que na verdade não tinha muita
coisa a ver com Jesus, ao contrário, matou Jesus. O Império Romano é herdeiro de Jesus porque Deus quis assim, né? Virgílio acaba homologando o Império Romano na cabeça de Dante. Então é por isso que ele não detesta o imperador, é por isso que ele acha que o imperador também tem seu direito, assim como o Papa tem seu direito, mas tudo é baseado nessas coisas antigas que ele foi lendo, e Virgílio é central nessas coisas. Mas aí, Foca, não é só o Dante, né? Vai haver muitos religiosos que vão falar de São Platão, São Virgílio. Sim. Quer dizer, essas obras durante os primeiros 1000 anos do cristianismo, na cabeça do cristão medieval, tava falando de Cristo mesmo, né? Tava relacionado, não tinha problema pra eles, né? Então, o Dante, ele tá fazendo, digamos, essa leitura junto com todos os medievais que fizeram isso antes. Sim, ele nesse ponto ele é um homem do Exato. seu tempo, né? E isso é muito legal porque a Divina Comédia, ela acaba sendo um repositório desse imaginário medieval por conta disso. E aí você vê também, né, não só na figura de Virgílio, mas também em toda essa arquitetura das virtudes e dos pecados. Isso não é só cristão católico. Isso é também uma herança desse pensamento romano e grego que é construído ao longo dos anos e que de alguma maneira também a filosofia cristã salvaguarda e guarda, né? E tenta viver. Né? Sim. E assim, baseado nessa inspiração, né, que a gente falou tanto, eu queria dar um pouquinho de enfoque para as 3 histórias e até para a parte, eu não sou nenhum especialista em história, eu sou da área do visual, né, das artes, então eu queria dar um enfoque na geologia, na geografia da criação dele, que é uma coisa que quem não leu não sabe. Todo mundo mais ou menos imagina a história do inferno, dos círculos, né, então ele entrou nesse buraco, ele vai descendo, sempre guiado pelo Virgílio, vai enfrentar 1000 aventuras, e aí que tem partes cômicas, que nem eu falei pro Pedro, tem partes que parecem mais teatral e fica até diferente se você compara coisas do paraíso, o tom do paraíso, que nem o Alexandre já falou, e aí alguns tons, ou passagens do inferno, por exemplo, eles chegam a um fosso que tá cheio de diabos que estão castigando os diabinhos, eu quero dizer, estão castigando as pessoas num fosso lá de estrume, para não dizer outra coisa, que ele tá afundando as pessoas, e aí um dos diabos pega ele enquanto o Virgílio se distrai, e aí o diabo vai brigar com o outro e os diabos caem no poço de piche, e aí fica uma confusão, tem a parte cômica do teatro e tal. Então tem sim alguns momentos assim, enquanto eles estão, vamos dizer, descendo, né? Mas o que eu queria destacar é justamente depois disso, que você imagina que o inferno que ele planeja, e aí eu não achei se isso é referência de algum lugar, talvez o buraco do inferno seja um pouco mais óbvio, devia ser um conhecimento popular, mas o lance da geografia, de que os 9 círculos, você vai descendo 9 andares até chegar lá no andar de baixo, onde está o Lúcifer e tal, e aí, quando ele sai desse lugar, que ele sai de uma maneira bem fantástica, que eu gosto bastante também, há uma inversão da física, ele chega tem o Lúcifer gigante enterrado no gelo, e aí o Virgílio chama ele para descer por trás das costas do Lúcifer, e ele fala, mas já descemos o inferno todo, né? O que estamos fazendo aqui? E eles começam a descer pelo torso, pela parte da cauda do Lúcifer dentro de um buraco de gelo, e ele percebe que a física mudou, e de repente ele tá subindo. Olha que louco. E você vê que é uma fantasia, complexa. E aí, conforme ele tá subindo, ele vê que tem um buraco no teto, que era para ser fundo. E quando ele sai, ele percebe que ele tá num campo, numa ilha, e essa ilha é como se fosse o inverso do inferno. Se tem 9 andares de profundidade o inferno, esse lugar, essa ilha, tem 9 andares que você tem que subir, girando, escalando exatamente o inverso do inferno, que é o Monte do Purgatório. Eu achei isso, esse tipo de detalhe muito legal e muito engenhoso. Né? Você pensar que alguém nessa época consegue ter um quê de descrição de ficção científica é de fato sensacional. Pois é.
É muito, cara. E aí? É muito, assim, base pra ficção científica, porque tem essa preocupação, sobretudo no inferno, de mostrar detalhes ali, né? De você quase sentir o cheiro do enxofre e tal, essa coisa visual. Agora, pra mim, salta aos olhos de como o inferno, ele é um antiparaíso, e onde ele vai beber das figuras do paraíso? Das narrativas ou dos relatos místicos, né? Então, o grande problema da mística é que você tem uma experiência que ela é incorpórea, digamos assim, né? Uma experiência do seu intelecto com o intelecto divino, e isso tá muito bem descrito na obra de Dante, porque é também a Divina Comédia uma jornada intelectual, né? Você descer para o inferno ou passar pelo inferno é você se afastar daquilo que é a verdade, que é o conhecimento. Então tem toda uma ode à ciência, de que você não pode ficar no obscurantismo, você não pode se contentar com a preguiça de não querer conhecer a verdade, né? Sim. E pra responder isso, eu volto naquele primeiro capítulo que eu acabei não comentando, né? Ele tá perdido numa selva escura no meio da sua vida. E aí ele vê uma iluminação. Então, assim, você pode entender que ele tá num momento que ele está longe como o Alexandre disse, longe das escrituras, longe de um conhecimento, e ele vê essa luz no alto do monte, que seria uma iluminação, um conhecimento. Ele vai atrás, ele encontra a onça, o que eu não falei. A onça se entende como a luxúria, o leão se entende como a soberba, e a loba é a maldade. Então, ele está fugindo disso tudo, e acaba entrando no inferno em busca de conversar em busca de receber a mensagem daquela pessoa querida, né? Que a gente não falou no começo, mas é o amor da vida dele, uma menina que ele conheceu em Florença, que morreu cedo, que é a Beatriz. Ela se casou com outro cara e morreu com 20 e poucos anos, e ele a vida inteira amou essa moça, e esse amor se confundiu com uma veneração quase cristã a ela. Então, ela é a razão de toda a viagem. Ao mesmo tempo, você pode dizer, essa vontade de conhecer e de ser reconhecido por ela ou por o amor de Deus é a razão de toda a viagem que ele vai fazer, tendo partido daquele momento que ele estava na selva escura, né? Porque Beatriz está ligado à ideia de beatitude, que é ligado, né, na tradição cristã com a felicidade. Então, visão beatífica. Exato, né? Então, quer dizer, o buscar e amar Beatriz é buscar e amar a felicidade, né? Que só pode ser encontrada se você quiser ter uma vida beata, né? Então tem a ver com uma paixão antiga, mas também tem a ver com uma questão teológica aí, é um misto dos dois. Ele é muito dúbio em toda a escrita, como é nesse primeiro pedaço de capítulo que eu citei, né? Existem muitas interpretações assim e tal, mas de forma geral, só deixando mais público, porque eu quero que as pessoas se interessem e leiam, é uma viagem mesmo dele entrando nesse buraco, cheio de buracos, e encontrando pessoas. A cada passo ele encontra alguém que foi vivo, uma pessoa real. Ele encontra e conversa, e a pessoa conta porque tá ali, porque não tá, o que fez, o que não fez, e nessa entram papas, entram personalidades, entram tudo, e isso se estende. Quando ele vai pro purgatório, acontece a mesma coisa, acontecem outras fantasias legais, que ele começa muito pesado no pé do monte, e conforme cada círculo que ele sobe no monte, ele fica um pouco mais leve, até que ele chega na ponta do monte, ele tá flutuando, e aí ele vai pros 9 círculos que estão no céu, que é o paraíso. Então, tudo segue essa estrutura de encontrar gente, entender o que essas pessoas estão fazendo ali, quem elas foram, e ir aprendendo mesmo, até mesmo no céu, quando já não é mais o Virgílio, no próprio purgatório já não é, ele vai trocando de companhias, até chegar no céu, inclusive, que ele para e vai conversando com pessoas, inclusive no céu e tal, até os finalmente, que eu deixo pro Alexandre, que é capaz de falar coisas muito mais bonitas. Sim. É um Doctor Who, ele vai tocando de companheiro a cada temporada.
temporada. Então, o Doctor Who medieval. O que eu destacaria o inferno, ele é de alguma maneira um dizer pra você, não vá por aí, né? Esse caminho tá te esperando, é isso aqui, ó. Sim. Coisa ruim e essas pessoas ruins que foram por esse caminho. O purgatório é digamos, um lifestyle possível, né? Digamos que a grande maioria das pessoas poderiam seguir, então tem toda essa insistência nas virtudes, pensando que o homem medieval era um homem que buscava as virtudes. Os cavaleiros das cruzadas, eles são esse exemplo de homens virtuosos. Não à toa as lendas arturianas são pautadas também nesse modelo de homem virtuoso. E isso está retratado ali na subida do purgatório. E o paraíso, ele como o Pedro já mencionou, é uma descrição das visões beatíficas. Então ele faz um grande compilado ali, então ele vai encontrar os santos, ele faz harmonizações entre Domingos e Francisco, porque tinha as tretas de franciscanos e dominicanos, né? Então isso é muito legal, quase como dizendo assim, ó, vocês ficam se estapeando aí, mas lá no céu tá todo mundo junto, né? Um complementa o outro. E uma coisa que marca muito, então o Foca fez a menção do começo da Divina Comédia, eu vou fazer do final, onde ele escreve assim: demorei meus olhos na contemplação daquele rio, que de comprido tornou-se esférico, originando um círculo vastíssimo. Em torno da escada que o perpassa, dispunham-se milhares de almas bem-aventuradas. Então, a imagem do olho como este órgão que é ao mesmo tempo físico, né? Com o olhar você descobre o mundo, essa ideia do conhecimento, mas esse olhar interno com que você vê não só as coisas do mundo, mas vê as coisas através de Deus. Então, do ponto de vista metafórico, é como se o Dante estivesse olhando nos olhos de Deus e vendo, né, Deus o encarar de volta, né? E aí essa ideia do rio, que de comprido torna-se esférico, poderíamos dizer que é um rio que perpassa, né, que dá a volta na terra, que é a graça de Deus. Então, é muito legal porque ele vai através da metáfora, e várias metáforas, e cada um tem um significado, mostrando esse amor que Deus tem para com o ser humano e ao mesmo tempo que é possível do ser humano encontrar, não com os olhos físicos, mas quando fecha os olhos e busca com o olhar da fé, com essa abertura para a inteligência maior, encarar o que de fato é o importante, é o real, né? E de fato é possível encontrar a beatitude, a felicidade. E eu vou falar mais o que depois disso aí? Leia! Vou bater palma, eu falo pro pessoal ler. Eu já tô aqui entrando na Amazon pra comprar a Divina Comédia pra eu ler de novo. Em poemas, vamos ver se... Olha, pra quem gosta de audiobook, eu recomendo, tem até no YouTube, tá? Tem, talvez não tenham todos, mas pelo menos o Inferno, pra você começar, tem audiobook, tem narrado por dubladores, tem vozes famosas e tal. Então, se você procurar, tem como começar, tá? Então... Até você pegar um gosto. E também tem, como você até falou, Pedro, a versão em prosa, que dá a dimensão, te conta a história. Mas fica pesado, é pesado. Não é repleta de significado como a diverso, mas também é uma saída pra pessoa. Mas, pessoal, lembra que não ri, viu? Não ri. Você quer rir, você lê Gil Vicente. Galera, olha o tempo. Por mim ficava mais, porque eu aprendi muito agora sobre Dante Alighieri. Tô quase me convencendo que é esse gênio todo aí, entendeu? O Foca vai derrubar a ligação agora. Mas a gente queria agradecer muito, Foca. Olha, é desses programas que, bom, pra mim ficar ouvindo é aprender, não é? E sobretudo aprender um período que me é muito fora ali do meu radar, muito fora ali do meu conhecimento, e são mais elementos que acabam entrando, que vão formando um cenário que pra mim vai se desenhando aí outros desdobramentos que pra mim soam mais interessantes naquilo que é a própria história e, lógico, também a história da igreja. Mas eu queria agradecer muito, Foca. Valeu, brother. E falta o terceiro da trilogia, Alexandre. Quem
será? Quem será? Quem será a Foca? Ai, vamos ver depois. Por hora eu que agradeço, obrigado aí. Fazia tempo que eu queria gravar, eu sabia que 2021 era esse aniversário aí. Eu peço desculpa aos dantistas, o pessoal que estuda, faltou muita coisa e tal, mas eu quis tentar resumir porque, como eu disse lá no começo, é uma coisa que ficou longe da gente, né? A gente lembra do Tolkien, a gente lembra de muita fantasia mais nova, vocês falaram esses tempos do Asimov, muito bom, inclusive, mas caras como esse cara são meio que precursores disso tudo que ficaram lá atrás, e é legal a gente lembrar de vez em quando, e até pra se ele tá nos olhando de algum lugar aí, ele ficar um pouquinho mais feliz, porque como eu disse, ele não viu nada disso em vida, então a gente tem que dar uma moral pra ele agora que seja. Não, tá ele certo. merece. Olha, se você entrar lá no umaconversa.com.br, você vai encontrar uma série de materiais bem bacanas que o Foca preparou, não é? Há apresentações, a gente vai colocar também lá um link para essa Divina Comédia, a gente consegue achar ela em áudio, muito provavelmente, para você ouvir pelo menos a parte do inferno. Entra aí agora, tá terminando o programa, a musiquinha já tá tocando, umaconversa.com.br, procura o post desse programa, que vai ter bastante coisa legal aí para você expandir ainda mais a vida e a obra de Dante Alighieri. Eu fico por aqui, Alexandre! Só agradecer de novo o Foca, né? Dizer pra você que ouve, não fique no inferno. Isso, não pare no inferno. Vá até o paraíso, que lá é que tá a coisa boa. E eu tenho certeza que o Dante está feliz porque está ouvindo e vendo tudo isso pelos olhos de Deus, né? E certamente a gente fica um pouquinho mais beato porque falamos desta figura tão iluminada que é Dante Alighieri. É isso, senhores, um beijo. Um abraço dantesco. Olha aí. E um aperto de mão beatífico. Até mais.